Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Amigos e amigas, iniciamos hoje mais um programa Visão Espírita, um motivo de muita satisfação e alegria nos reencontrarmos, hoje especialmente trazendo a presença de um companheiro de ideal espírita, de relevante papel no trabalho de unificação, escritor, o Antônio César Perry de Carvalho, que estará conosco trocando impressões, trazendo suas ponderações, suas reflexões, especialmente no que tange à presença do cristianismo dentro do espiritismo. Perry, seja bem-vindo, é uma alegria para nós tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, para nós é uma satisfação estarmos aqui em Ribeirão Preto, num programa que envolve a USE Regional de Ribeirão Preto e participando do programa Visão Espírita. E ficamos à sua disposição para um diálogo. Muito obrigado. E a ideia é essa mesma, viu, Perry? De trocarmos aqui impressões, de podermos estabelecer uma conversação a respeito do espiritismo, não é? Então, sobretudo porque o nosso programa foca especialmente o espiritismo para todos, né, Perry? Então, antes de adentrarmos aqui a questões mais específicas, eu convido a uma breve biografia, uma apresentação, Perry, para que os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo possam conhecê-lo um pouco melhor. É interessante lembrarmos que eu comecei a entrar em contato com o espiritismo aos 8 anos de idade. Sim. Mas foi aos 16 anos que nós começamos a assumir efetivamente compromissos espíritas. Numa instituição em Araçatuba, instituição Nosso Lar, que foi fundada, por um tio, minha mãe e outros familiares e amigos. E que nós vimos essa instituição não só nascer, como se desenvolver. Então, a nossa vinculação vem desde ali, em atividades de início, com as antigas aulas de moral cristã, como se chamavam, e depois a mocidade espírita e nos envolvendo também com o trabalho de divulgação junto aos adultos. E foi em função de tudo isso que nós passamos a representar a instituição junto à antiga União Municipal Espírita de Araçatuba, que hoje é chamada USE Municipal. Sim. E assim nós fomos nos envolvendo com atividades doutrinárias de unificação na cidade, na região e finalmente no Estado. E já estávamos na diretoria da USE quando, por razões profissionais, nós tivemos que nos mudar de Araçatuba para São Paulo. E aí recebemos o convite para assumirmos a presidência da USE. E fomos eleitos por 3 mandatos, e colaborando então em toda a ação no Estado, e foi justamente na nossa primeira gestão como presidente da USE que foi programado e aconteceu aqui em Ribeirão Preto o 8º Congresso Espírita Estadual, no ano de 1992, e que o Balieiro foi organizador local da comissão. E depois disso nós já estávamos partindo para uma aposentadoria na universidade, a Unesp, e de repente recebemos convites profissionais para atuar em Brasília. Sim. Uma coisa inesperada. E nos mudamos para lá no comecinho de janeiro de 2001 e em seguida um amigo nosso dos tempos de USE, do Movimento de São Paulo, Nestor João Mazzotti, foi eleito presidente da FEB. Então ali na Federação Espírita Brasileira nós passamos a assessorar o Nestor, a colaborar com o projeto dele de gestão
E algum tempo depois fomos eleitos diretor, e entre esse período de colaboração com o Nestor e diretor, e depois sendo eleito vice-presidente e assumindo assim de uma forma inesperada a presidência interina quando o Nestor precisou se afastar para a saúde, nós ficamos 14 anos, né, atuando e colaborando com a Federação Espírita Brasileira. E ao mesmo tempo com o Conselho Espírita Internacional, porque o Nestor passou a ser também o secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Ou seja, não faltava um trabalho. Né? Não faltava, muitas viagens, né, pelo Brasil, pelo exterior. Então foram 14 anos de intensa atividade, né, nessa área doutrinária, na área de difusão do Espiritismo no Brasil e no exterior. Agora, tem dois aspectos que eu queria destacar, que são as campanhas desenvolvidas, sobretudo na sua gestão de USE e de FEB. A campanha Comece pelo Começo e a outra que é Defesa da Vida, que são campanhas até hoje muito amplificadas, de uma abrangência bastante significativa. A campanha Comece pelo Começo é muito interessante porque o autor dela é o Meri. Isso mesmo, companheiro nosso aqui. Seba, que reside aqui em Ribeirão Preto. E essa campanha nós a conhecemos no lançamento inicial dele em 1972. E depois ela foi aprovada pela USE, né, estadual, em 75. Sim. E foi bastante ativa no Estado, inclusive no período que nós tivemos na presidência. E aí houve a proposta de levar em nível nacional. E essa campanha Comece pelo Começo foi aprovada pelo Conselho Federativo Nacional, no período em que nós éramos o presidente da FEB, sim, em novembro de 2014. Então hoje ela tem uma abrangência nacional e nós temos conhecimento também que alguns países traduziram, né, para os idiomas deles. A outra campanha que surgiu na USE, na nossa gestão, é a campanha Viver em Família. Sim. E que levamos a FEB, foi aprovado pelo Conselho Federativo Nacional na época, né? E ao mesmo tempo a FEB estava lançando aquelas campanhas em defesa da vida. Então nós juntamos as campanhas de defesa da vida, a campanha da família, e o Meri levou a campanha da paz. Sim. Então foram essas campanhas muito estimuladas durante a gestão do Nestor Mazzotti, que tudo isso aconteceu no período dele como presidente e depois na nossa gestão ali na Federação Espírita Brasileira. Muito bem, excelente. Perry, atualmente você tem que se dedicar, continua aliás se dedicando ao esforço de divulgação do Espiritismo e sobretudo na literatura. Nós reconhecemos a tua valiosa contribuição na publicação de vários livros. E nós também sabemos que nos próximos dias você estará fazendo o lançamento em Matão, na editora O Clarim, dessa sua mais recente obra que versa sobre o cristianismo, o Império Romano, considerações que nós achamos extremamente relevantes, você trazer alguns apontamentos para nós. Realmente, depois que nós deixamos a presidência da FEB, há 3 anos atrás, nós estamos tendo mais tempo disponível, né, para estudar, refletir e escrever. Então, nós lançamos vários livros nesses últimos tempos, começando com as Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, que foi editado por O Clarim, que é daqui da região, né, de Matão. E agora nós estamos lançando também pelo Clarim, no dia 19 de junho, o livro Cristianismo nos séculos iniciais, aspectos históricos e visão espírita. Esse livro, como o de Paulo, os dois são inéditos dentro da literatura espírita. Embora Leon Denis tenha escrito o livro Cristianismo e Espiritismo, sim, ele faz uma abordagem muito rica, muito valorosa, mas de uma forma assim mais abrangente, né, e genérica, e que eu considero de fundamental importância, e nós usamos também o livro dele citando nesse que nós estamos lançando. Mas na nossa obra,
nós trabalhamos de uma forma diferente. Sim. Nós utilizamos textos de historiadores clássicos, tanto da história propriamente dita, como da história da religião e da história da igreja, que é a chamada patrística, né? Sim. Que nós temos autores desde o final do século III, começo do século IV, os principais autores vêm daquela época. E nós juntamos as informações deles sobre o início do cristianismo, os 4 primeiros séculos do cristianismo, comparando com as informações da história e fazendo uma analogia com as informações de obras espíritas. E nas obras espíritas, basicamente, os romances históricos de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, o livro Esquina de Pedra, do Wallace, né, Rodrigues, do Gil Clarim, o livro Cristianismo e Espiritismo, e usamos também um livro de um ex-presidente da FEB, um livro raríssimo, esgotado, de Leopoldo Cirne, chamado O Anticristo Senhor do Mundo. Então nós tratamos os 4 primeiros séculos do cristianismo de uma forma diferenciada, porque como o cristianismo ele nasceu e se desenvolveu dentro do Império Romano, então nós fizemos o seguinte: nós analisamos o desenvolvimento do cristianismo ao longo de cada período dos imperadores romanos, um por um. Até culminar com o Édito de Milão, com Constantino. Exatamente, até Constantino. Então começa com os preparativos, com Augusto, com Tibério, que foi o imperador contemporâneo do Cristo, e Diocleciano, você deve abordar, não é? Sobretudo a grande perseguição. Todos eles, e encerrando com Constantino. E aí não só fizemos essa análise histórica com a visão espírita, mas também nós trouxemos para uma realidade atual, fazendo uma analogia com os sucessos e insucessos do cristianismo primitivo com o movimento espírita de nossos dias. Porque é inegável, Perry, que nós encontremos nessa fase histórica desses séculos iniciais do espiritismo, do cristianismo primitivo, um conjunto de influenciações decisivas para o Consolador prometido que Jesus, inclusive, trouxe enquanto esteve conosco, não? Sim. O grande papel do Espiritismo em nossos dias é exatamente esse. Usando esses versículos de João, o Evangelista, né? Que é onde o Cristo anuncia o Consolador prometido. Queria restabelecer a verdade e ensinar mais algumas coisas ao homem. Então é justamente esse aspecto que deve merecer a nossa atenção. Essa palavra Consolador é uma palavra-chave. Então nós lembramos em primeiro lugar que todos os evangelhos, como todos os textos do Novo Testamento, hoje não há dúvida nenhuma do ponto de vista histórico, foram escritas em grego, que era o idioma falado para a difusão do cristianismo no Império Romano. O latim ele surgiu mais à frente, cerca de 200 anos depois é que se começou a utilizar mais o latim. E os primeiros textos escritos em grego. Então, a tradução de João, que foi escrita em grego, essa palavra é o paráclito, que é usado no grego, ao pé da letra, paráclito. E nas várias traduções, a partir do grego, então nós encontramos do latim, quando surge a Vulgata, o termo Consolador, que Allan Kardec adota, porque Kardec adotou a tradução de Lemaitre de Sacy, da Bíblia, que foi uma tradução da Vulgata do latim para o francês. Então, ele usou a palavra Consolador. Mas outros tradutores também usaram a palavra Consolador, a palavra Ajudador, a palavra Conselheiro e a palavra Advogado. Ah, que interessante. E vários tradutores ingleses, né, usam essas palavras. E, no nosso caso, nós temos
o uso da palavra Paráclito em português também em várias traduções. Inclusive a tradução feita dos evangelhos por parte de Haroldo Dutra, ele fez do grego para o português, ele também utilizou a palavra Paráclito. Mas se nós pensarmos, o Consolador quer dizer tudo isso. Sem dúvida, ele agrega. Ele agrega todos esses sinônimos aí, e é esse o papel do Espiritismo. Quer dizer, ele é um consolador, ele é um auxiliador, ele é um conselheiro, não é? Ele está trazendo uma nova informação. Sim. E está mostrando o papel do advogado, daquele que defende. Claro. Então, se nós pensarmos na justiça divina à luz do Espiritismo, não há condenados, não é? Claro, todos têm uma nova oportunidade. Então, é esse o consolo que o Espiritismo vem trazer. Ele vem trazer a informação de que Deus é Pai, é justo e misericordioso. Quer dizer, não é um julgador, um punidor, né? Como muitos aventaram em várias agremiações religiosas e até era a tônica, né, de muitos livros do Velho Testamento. Claro. A grande diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é quando Jesus faz esse divisor de águas. Então isso nós adotamos aí no livro e passamos a chamar a atenção também que, além do papel de consolador do Espiritismo, de esclarecedor, de orientador, ou seja, do quê? Da certeza da imortalidade da alma. Claro. Quer dizer, é o grande aspecto que existia no cristianismo primitivo e que depois foi abolido. Isso mesmo, de Nicéia, não? Do Concílio de Nicéia, né? 325. Surgiram várias restrições, a prática da mediunidade, depois deixaram de adotar o conhecimento da reencarnação. Então houve uma série de deturpações, né, da teoria e da prática do cristianismo. E que se consolidaram com o tempo, não, Perry? Né? Porque nós estamos falando do cristianismo nascente no século IV, início do século IV, e desde então isso se mantém até os dias atuais. Até os dias atuais. Inclusive o imperador Constantino, que foi o que liberou a prática do cristianismo para o Império Romano, logicamente por interesses. Claro. Porque o Império Romano passava por ameaças, né, de invasões, várias crises, e o segmento cristão já era um segmento de considerável número. Já relativamente consolidado entre os romanos. Então ele busca esse apoio, e quando ele libera o cristianismo, ele fez um ato na época que foi valorizado por muitos e hoje é bastante questionável. Ele deu o status de senador romano para os chamados bispos da igreja da época. Ou seja, o status de senador romano demandava recursos materiais, né, financeiros, e depois ele passa a doar terras e edifícios do império para a igreja. Então nós entendemos hoje que isso levou a um aspecto extremamente materializado, institucionalizado da religião, e que é algo que nós temos que evitar em nossos dias. Então o Espiritismo, ele vem também buscar a restauração da simplicidade do cristianismo. Essa é uma questão que eu acho fundamental nós relevarmos, Perry. Considerando essa sua análise entre o cristianismo primitivo e vamos dizer assim, a fundamentação dos alicerces do Espiritismo que se dariam 1400 anos depois aproximadamente, muitas vezes associamos cristianismo com um conjunto de dogmas, como um conjunto de ritualísticas que evidentemente o Espiritismo não apresenta. Nós podemos afirmar com segurança de que essencialmente o Espiritismo é cristão. Não há dúvida nenhuma. O primeiro livro espírita, que é o Livro dos Espíritos, quer dizer, que representa a data de nascimento do Espiritismo, a obra inaugural do Espiritismo, Allan Kardec dedica a terceira parte à parte moral, não é? Perguntas e respostas sobre os ensinos morais de Jesus,
falando das grandes leis de respeito ao próximo, de família, sociedade, natureza e outras coisas mais, obviamente que começando com Deus. Então, a parte moral de Jesus é um princípio do Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Depois Allan Kardec escreveu, em seguida, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec analisa parábolas, ensinos e trechos da história de vida de Jesus. Então, isso tudo é colocado como base do Espiritismo. E a ele indissociável. Indissociável, não há como, né? Porque Allan Kardec valoriza a lei da fraternidade, a lei da solidariedade, não é? E da liberdade, inclusive. Agora, não há como você falar em fraternidade, em liberdade, igualdade de direitos ou de oportunidades, se nós não pensarmos na moral cristã, que na verdade é a base para reger tudo isso. Excepcional. Agora, um aspecto importante também, que os próprios espíritos nos trazem, Perry, é sobre o espiritismo como o cristianismo redivivo. O que isso pode significar para nós? Significa algo de muita importância. Allan Kardec apresenta nas suas informações iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo que esse livro estaria como que levantando a ponta de um véu. Levantar a ponta de um véu é descortinar o mundo espiritual. E o mundo espiritual era conhecido dos primitivos cristãos. Então, esses primitivos cristãos, eles adotavam aquilo que Jesus ensinou e recomendou e foi registrado por Mateus, que dizia: curai os enfermos, né? Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E eles então praticavam exatamente essas ações no atendimento das pessoas que tinham privações de ordem material, doentes, né? Várias limitações, pessoas que estavam, eu diria que num estado de morte aparente, que era comum naquela época, que não havia um diagnóstico preciso de morte. E afastando espíritos infelizes, necessitados. Então esses registros aparecem nos evangelhos, como em Atos dos Apóstolos, como nas epístolas de Paulo. Sim. Paulo adotou isso nos seus contatos, né? Ele curou um governador romano, Sérgio Paulo, na ilha de Chipre. Ele atendeu inúmeras pessoas, curou várias, mas ele, na primeira epístola aos Coríntios, ele escreve 3 capítulos sobre a necessidade de ordem no culto. E começa dizendo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aí ele discorre sobre os vários dons espirituais e encerra dizendo assim: mas que se faça tudo decentemente e com ordem. Então a prática do intercâmbio espiritual era adotado pelos primitivos cristãos. O espiritismo, ele reaviva isso. Sim. E aliás, a grande força do cristianismo foi essa, porque os apóstolos ficaram chocados, decepcionados, até temerosos após a morte e a crucificação do Cristo. Quando é que eles se fortaleceram? Porque ele apareceu 11 vezes no período de 40 dias. E não apenas, aí teve o fenômeno de Pentecostes. Então, essa força de natureza espiritual fez com que eles se reanimassem. E aí surge o movimento, efetivamente, dos seguidores do Cristo. Então, a origem da força do cristianismo foi, na verdade, a certeza espiritual, que Paulo trata nas suas epístolas. Agora, Perry, compreendendo então a força que o Espiritismo traz na revivescência do Evangelho do Cristo, uma pergunta para que nós caminhemos ao encerramento desse nosso bate-papo. Quais são os desafios do cristão na atualidade? Os desafios do cristão na atualidade são principalmente observando aquilo que foi registrado na essência moral de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo, e isso parte do pressuposto que você tem que
reconhecer os limites do seu direito, onde começa o direito do próximo, então respeito ao próximo. E aí vem uma frase do apóstolo Paulo de uma de suas epístolas. Examinai tudo, retende o bem, nem tudo que é lícito me convém. Nós não estamos falando nem das ilicitudes, nós estamos falando daquilo que é lícito e não me convém. O que é lícito e não me convém tem aspectos da nossa vida cotidiana que são consideradas normais, porque todo mundo faz. Então é considerado normal. E dentro da legislação brasileira, desculpe-me a sinceridade, há várias situações ou controvérsias que levam à situação, é lícito, mas é moral? É lícito, mas me convém? E já que nós temos certeza da imortalidade da alma, é hora sim de pensarmos bem em tudo aquilo que possa ser lícito, que possa ser considerado normal, mas será que me convém como ser imortal? É a grande questão. E uma profunda reflexão para todos nós, não é? Exatamente. E aí a base é o ensino moral de Jesus. Perry, para encerrar então, eu solicito que você faça uma manifestação aos amigos, encerre aqui com uma mensagem a todos aqueles que estão nos assistindo e desde já agradeço a sua disponibilidade em conversar aqui com o programa Visão Espírita, esperando que num futuro muito em breve nós possamos nos reencontrar. A nossa mensagem é de saudação a todos esses que estão acompanhando o programa Visão Espírita e que nós deixamos aqui algumas ideias para reflexão. E todos os momentos que nós estamos vivendo no mundo, especificamente no nosso Brasil, cheio de controvérsias, de contrastes e de polêmicas, mas que nós temos que, a partir de agora, pensarmos profundamente nos nossos deveres como cidadão, considerando que nós somos um cidadão, mas seres espirituais reencarnados. Nós temos compromissos que não se extinguem com a atual existência física. É isso que nós temos que pensar. O que é melhor para nós, do ponto de vista ético e moral, para a nossa vida, para o contexto da sociedade e para o futuro. É essa a reflexão que nós deixamos a todos. Agradecemos então mais uma vez, obrigado então amigos e amigas pela participação de todos, esperando que essa mensagem, esperando que todo o conteúdo aqui trabalhado possa ser útil e reflexível para que nós próprios revivessemos o Evangelho nas mãos e no coração. Muito obrigado, amigos. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.